Tudo bem? Hoje, nesse dia 17 de junho de 2020, venho por meio deste vídeo me pronunciar sobre algumas coisas que povoam os meus pensamentos neste momento. Estamos diante de uma situação muito conflitante, com informações vindas de todas as direções que se entrelaçam e nos deixam confusos e divididos, sem sabermos ao certo a autenticidade de tudo que a gente vê, que é veiculado pelos meios de comunicação, desde a TV, quanto pelas redes sociais, pelas mensagens compartilhadas, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Instagram. E tudo isso nos deixa divididos e nos deixa confusos, porque vemos que há muita desinformação e fica difícil saber a autenticidade dessas mensagens, se são ou não são mensagens verídicas, ou se são ou não são mensagens vindas de fontes confiáveis. Mas o que mais me deixa tranquilizado é que, diante de tudo isso, nós temos uma segurança para saber a verdade de todas as coisas. E lembro quando eu tinha meus 20 anos, eu tive o privilégio de ser ensinado por dois jovens missionários que me trouxeram diante de sua mensagem uma proposta jamais ouvida de alguém, ou de uma instituição, ou de algum outro veículo de comunicação. Eles me deram a mensagem sobre o Evangelho e me disseram que não queria que eu acreditasse neles, mas que eu analisasse o conteúdo da mensagem, o seu teor, que eu meditasse, que eu estudasse, ponderasse e depois que eu pedisse a Deus para saber por mim mesmo que aquilo era verdade. Eles me disseram que eles sabiam ser verdade e queriam que eu soubesse assim como eles sabiam. Ouvir aquilo me causou um profundo impacto na minha mente, porque jamais eu havia sido surpreendido com uma proposta daquela natureza, de alguém me pedir que eu orasse a Deus para saber a veracidade daquelas informações, daquela mensagem. Aquilo com certeza despertou o meu desejo de ir atrás, pois eu sabia que era verdade unicamente por ver a orientação que eles me deram. E eu queria saber por mim mesmo. E eu então recebi um livro em minhas mãos, o livro de Mórmon, que é um livro de escrituras sagradas, mas que não é convencional, não é, digamos, um livro cultuado pelo mundo cristão, mas eu peguei em minhas mãos e decidi pesquisar por mim mesmo, analisar. Fiquei muitos dias estudando ele, meditando, ponderando
porque eu queria saber se era verdade, porque algo nele me deixou muito intrigado quando eu soube que Jesus Cristo havia visitado o continente americano e aqui havia ministrado entre os antigos habitantes deste continente. E fiquei maravilhado com aquilo. Então eu orei muito, li o livro, meditei, orei, li ele durante vários dias e, por incrível que pareça, eu cheguei a ter este conhecimento de uma forma extraordinária, jamais imaginada e jamais esperada. Foi uma onda de virtude que repousou sobre mim e me investiu com um poder indescritível e glorioso. E fui igualmente dominado por uma alegria que eu jamais havia conhecido e jamais imaginava que pudesse existir. Uma alegria que encheu minha alma de luz e de uma certeza plena. E aquelas palavras foram introduzidas e implantadas nas próprias fibras de meu ser, com uma certeza inabalável, porque o sentimento que eu tive foram sentimentos me dados por meio de um poder que não era conhecido entre os homens, um poder que eu jamais havia sentido na minha existência durante aqueles meus 20 anos de vida. Então eu sabia que era verdade, e eu sabia porque não me havia sido falado pelos homens, mas porque eu havia recebido a resposta de Deus, que tudo sabe, que é o dono da verdade. E hoje eu sei que aquela mensagem era verdadeira e ninguém é capaz de tirar este conhecimento da minha alma, porque eu ouvi a voz de Deus e não a voz do homem. A voz de Deus que me foi manifestada pelo poder do Espírito Santo, porque pelo poder do Espírito Santo podemos saber a verdade de todas as coisas. Então, hoje, eu não dependo mais de fontes alternativas para saber a veracidade das coisas. Eu medito muito, pondero muito e só posso passar para frente se eu tiver a certeza plena da sua veracidade e de que veio de fontes confiáveis. Então, nós precisamos conhecer a verdade de uma forma profunda, por meio da meditação, da ponderação, e ela sempre está ao nosso dispor. E a oração é um canal para chegarmos a essa verdade. A oração, a meditação, a examinação, a ponderação e o estudo. E vamos saber com certeza. Sou grato por termos profetas vivos que nos inspiram, que nos ensinam e que nos guiam aqui neste mundo. E eles têm sido a minha única fonte de segurança. E é neles que eu confio, porque desde que eu soube da veracidade da mensagem que recebi, eu tenho procurado aplicar em minha vida todos os conselhos, todas as instruções, mesmo que elas sejam incomuns, mesmo que sejam impopulares, mesmo que se afastem do padrão cultuado pelo mundo, mas elas são verdadeiras.
mesmo que as opiniões sejam diversas, sejam contraditórias, essas opiniões não vão alterar a realidade das coisas. A verdade continua sendo verdade, independente do que eu penso ou venha a pensar. E sei que a verdade vem de Deus, e Ele é a fonte de toda a nossa segurança. E se seguirmos os profetas, nós estaremos sempre seguros. Nós não precisamos temer, porque eles falam a verdade, e a verdade permanece para todo o sempre. E eu digo estas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.